Olá pessoal, nessa nossa aula da nossa oficina de introdução à lógica de programação, nós vamos focar, o nosso tema de hoje é sobre lógica, o raciocínio lógico-matemático em argumentos, e a lógica da argumentação. Então a gente vai ter esse foco hoje sobre esses temas, E como sumário aqui, a gente vai abordar o assunto de argumentos, Vamos entender o que são esses argumentos. Vamos entender um pouquinho sobre proposições, O que são essas proposições. Vamos falar um pouco sobre verdade e validade, Vamos ver alguns exemplos de silogismo e entender sobre esse assunto, E também vamos ter algumas propostas de atividades para que vocês possam praticar sobre todo o tema que vocês vão aprender hoje nessa aula, certo? Então, o argumento, quando a gente lê esse termo, a gente já interliga com o que a gente já conhece de fato, sobre essa palavra, esse argumento. E, no caso, esse argumento, a gente pode defini-lo como uma afirmação acompanhada de justificativa, que aí a gente também pode chamar esse tipo de argumento como argumento retórico, ou como uma justaposição de duas afirmações opostas, argumento e contra-argumento, que também podemos chamar de argumento dialético, E essa é, de fato, a definição que a gente conhece de argumentos, num contexto geral. Mas como seria esse argumento, na lógica, que é o nosso foco nessa oficina? Bom, na lógica e na filosofia, esse argumento ele pode ser definido como um conjunto de uma ou mais sentenças declarativas, que também podem ser conhecidas como proposições, ou ainda premissas, que a gente viu na nossa aula passada, acompanhadas de uma outra frase declarativa conhecida como conclusão, Então, esse argumento na lógica, ele é essas sentenças, que são as premissas e também essa conclusão que a gente acabou vendo na nossa aula passada. Isso também pode ser chamado de argumentos, E para exemplificar melhor, essa definição de argumentos, vamos considerar a seguinte afirmação: a cidade de São Paulo pertence ao Brasil. Será que essa afirmação é verdadeira? Considerando o nosso conhecimento anterior, na verdade, considerando esse nosso conhecimento anterior, a gente já consegue afirmar que, de fato, a cidade de São Paulo pertence ao Brasil. Mas vamos traduzir isso, a esses argumentos, Então a gente vai ver algumas proposições que são importantes para a gente chegar a uma conclusão, aplicando essa questão dos argumentos. Então, a nossa primeira premissa, para essa proposição, para esses argumentos, seria que a região sudeste ela é uma região do território brasileiro, certo? A nossa segunda premissa, seria que o estado de São Paulo pertence à região sudeste, certo, Por aí tudo bem. E a nossa terceira premissa seria que a cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo. Então, a gente pode, levando em consideração essas três premissas, a gente pode concluir que se todas essas premissas elas são verdadeiras, então muito provavelmente essa afirmação também é verdadeira, certo? Então, considerando aqui toda essa interpretação, das três premissas ou proposições, que a gente leu ali atrás. Se a cidade de São Paulo
ela está dentro do estado de São Paulo, então ela pertence à região Sudeste e, por consequência, está no território brasileiro. Logo, a cidade de São Paulo pertence ao Brasil, né? Porque, como a gente viu lá nas nossas premissas, né, nas nossas proposições, a gente afirma que a região Sudeste é uma região do território brasileiro e o estado de São Paulo pertence à região Sudeste. Então, se o estado de São Paulo ele também é do estado de São Paulo, né? Se a cidade de São Paulo está dentro do estado de São Paulo e o estado de São Paulo pertence a essa região Sudeste, e nessa nossa primeira premissa a gente afirma que a região Sudeste é uma região do território brasileiro, então a gente pode afirmar, né, com todas as letras, que de fato essa afirmação ela é verdadeira, né? E após a gente analisar todas essas afirmações, a gente confirma realmente que a cidade de São Paulo pertence ao Brasil. Mas a gente só pode de fato concluir, né, confirmar essa afirmação após essa análise das proposições, né? Então, só foi possível a gente ter certeza da veracidade da afirmação depois que a gente pegou aquelas 3 proposições e analisou elas de uma forma um pouco mais detalhada, né? Então, se as 3 premissas, se as 3 proposições, elas não tivessem sido analisadas e a gente só interpretasse considerando a afirmação, muito provavelmente as nossas confirmações, né, no final da frase, acabaria talvez tendo a possibilidade de não ser verdadeira. Por isso a importância de analisar essas proposições. E falando de tanto de proposições, né, vamos entender um pouquinho mais sobre ela, né? E tanto as premissas quanto a conclusão de um argumento, elas podem ser consideradas proposições, né? E a proposição, ela é essa frase informativa cujo conteúdo pode ser verdadeiro ou falso. Então, também podemos dizer que as proposições, elas são esses enunciados simples que são compostos de quantificador, termo sujeito, cópula e termo predicado, né? Então, considerando essas afirmações que a gente fez, né, tudo que compõe um argumento, a gente também pode chamar de proposições. Como também a gente vê que essa proposição, ela é essa frase informativa, né? Então, considerando todas as afirmações, vamos observar este exemplo aqui, né? A nossa frase é: todo homem é mortal, certo? Essa é a nossa afirmação aqui, essa é a nossa frase informativa. E essas proposições, né, como ele cita aqui, tem essa frase, né, esses enunciados, eles são compostos de quantificador, termo sujeito, cópula e termo predicado. Então vamos entender um pouquinho, né, aonde se situa esses compostos, né, essas composições. O todo dessa nossa frase informativa aqui, ela seria o quantificador da frase, né? Então, no caso aqui, ela é esse quantificador. O todo representa a quantidade, né? Quantifica, de fato, para quem ou para quantas pessoas a gente está se referindo quando a gente faz um tipo de enunciado. Então, o todo aqui especificamente é o nosso quantificador. O homem, ele se refere ao termo sujeito, né? Então, nessa nossa frase, né, ele é o termo sujeito. O seria essa nossa cópula, né? Que significa essa ligação. É esse verbo de ligação, né? Então, o nessa nossa frase aqui, seria a nossa cópula, essa ligação da nossa frase. E o mortal
na nossa frase aqui, ele seria o termo predicado, né? Então, nesse caso aí, a gente vê uma extrema semelhança, né? Na questão do português, né? Mas, de fato, a lógica em si utiliza bastante dessas questões mais voltadas para a interpretação do português também, porque a lógica em si, né, principalmente a argumentação, ela leva totalmente em consideração essa interpretação de frases, né, que no caso podem ser apenas esses enunciados, né, ou uma frase especificamente, ou aquela quantidade de premissas que a gente visualizou anteriormente, né. Então, tem uma grande importância quando a gente cita, né, essas divisões aqui bem relacionadas ao português, justamente porque há uma grande importância dessa interpretação que a gente aprende no português também no raciocínio lógico, certo? E levando em conta que esse termo sujeito, né, daquela nossa frase lá, ele é o homem, e o termo predicado como sendo a palavra mortal, nós podemos representar essa proposição da seguinte maneira, que todo S é P. Então, considerando que esses termos aqui são os únicos os quais vão se modificar, a gente pode representar a proposição dessa forma, né? Que apenas os dois termos é que se modificam. Um outro exemplo aqui, todo metal ele é condutor de eletricidade. Então a gente vê que essa nossa proposição, né, ela continua seguindo aquela mesma estrutura da frase inicial, né, mas que ele afirma uma outra questão, né, mas todas as características estão aqui. O quantificador ele está aqui, o termo sujeito está aqui, a cópula está aqui e o predicado também está aqui, né? Então a gente vê esse padrão dessa nossa proposição. E com isso, né, a gente também pode concluir que a lógica ela não, de certa forma, se interessa particularmente pela hombridade de Sócrates ou pelas propriedades dos metais, né? Afinal, não é o conteúdo das proposições que vai interessar ao raciocínio lógico e à lógica em si, né? Afinal, essa lógica ela tem grande interesse no raciocínio e naquilo que torna alguns instrumentos válidos e outros inválidos, né? Então, o foco da lógica tem maior interesse em como a gente vai raciocinar, né, essas proposições. Não é o conteúdo que essa proposição contém, mas sim a forma em que a gente vai raciocinar esses conteúdos, né? E não o conteúdo em si. E é esse raciocínio que vai definir se algum argumento ele é válido ou inválido. E já que a gente está falando de validade, né? A gente pode interpretar que o fato é que a gente já sabe que argumento ele é essa passagem de uma ou mais premissas a uma conclusão, né? E sabemos também que é preciso que a conclusão dependa das premissas, né? Então, quando a gente tem uma conclusão de alguma premissa, quando esta conclusão ela é uma consequência necessária das premissas, a gente pode afirmar que esse argumento é válido. Quando a conclusão não é uma consequência necessária, a gente pode afirmar que o argumento é inválido. E esse argumento inválido nós também chamamos de sofisma ou falácia, né? Então, quanto à questão da validade, a gente sabe, né, e já foi afirmado antes, que as premissas, elas, de certa forma, fazem essa ponte para que a gente consiga concluir alguma afirmação. Então, no caso, né, se a nossa conclusão ela não concorda diretamente com as nossas premissas, ela não tem
a gente não tem como considerar esse argumento como válido, justamente porque a conclusão, neste caso, né, ela não é uma consequência das premissas, afinal, a conclusão ela não concorda, não coincide com as premissas analisadas anteriormente. Mas, se a conclusão ela é essa consequência, né, ela concorda diretamente com as premissas impostas anteriormente, então a gente pode de fato considerar esse argumento como válido, né? Então a gente tem essas duas possibilidades nessas nossas análises dos argumentos. E a validade desse argumento, ele também vai depender da estrutura e da maneira como esse argumento está organizado, né? Então, a gente pode ver esse argumento aqui, né? Então, a nossa primeira premissa é que todos os iriguiduns são coisinho. A nossa segunda premissa afirma que Pedrinho é um ziriguidum. Então, com essas duas premissas, né, definidas aqui, nós podemos afirmar que Pedrinho ele é um coisinho, né? E esse argumento ele é válido. Afinal, a gente não precisa saber o que significa ziriguidums nem coisinho para poder ter essa certeza de que se essas duas premissas iniciais forem verdadeiras, então provavelmente a conclusão também será verdadeira, né? Então, analisando esse argumento especificamente, a nossa premissa já nos afirma que quem é ziriguidum também é coisinho. E se Pedrinho é esse ziriguidum, essa nossa primeira premissa, que afirma que todos os que são ziriguidus são de fato coisinhos, então a gente pode já afirmar diretamente que Pedrinho é também um coisinho. Afinal, a nossa primeira premissa nos confirma que quem é ziriguidum, né, todos os ziriguiduns também são coisinho. Então, essa nossa confirmação aqui, né, essa nossa conclusão, ela concorda diretamente com a nossa primeira premissa e a nossa segunda premissa. E também, né, a gente fala sobre essa questão da validade, a gente também precisa falar sobre as verdades e mentiras, né? E em várias questões de lógica, é bastante comum aparecerem argumentos com premissas verdadeiras ou falsas, bem como conclusões verdadeiras ou falsas, né? Então, algumas questões de lógica, a gente pode abordar diversas premissas e que, por exemplo, entre uma delas, a premissa pode ser simplesmente falsa e a gente também pode acabar concluindo fatos verdadeiros ou falsos, né? Então, para isso, né, para essas análises, a gente deve sempre começar pelas afirmativas que carreguem mais informações. Afinal, em cada problema, a intenção é que você deva interpretar e fazer uma análise lógica das situações, identificando possíveis contradições, para no fim apresentar uma resposta coerente. Então, quando a gente se depara com algumas premissas, né, algumas afirmações, a intenção é que a gente interprete essas premissas, né, todas essas premissas, procurando alguma contradição entre elas. Porque aí, identificando essas contradições, a gente pode interpretar e concluir, né, uma resposta o mais coerente possível e que concorde, né, com todas as premissas que a gente visualizou. E para exemplificar, né, eu trouxe este problema. Um crime ele foi cometido por uma pessoa de um grupo de 5 suspeitos. Esses suspeitos são André, o Bernardo, o Caio, o Daniel e o Edu. Quando esses suspeitos, né, foram perguntados sobre quem era o culpado daquele crime, cada um deles fez uma afirmação. No caso do André, ele afirmou que ele é inocente.
O Bernardo, ele afirma que o Caio é o culpado. O Caio, ele já afirma que o Edu é o culpado. O Daniel, ele afirma que o André disse a verdade. E o Edu afirma que o Bernardo mentiu. Então aqui a gente já tem as 5 afirmações, né, dos suspeitos. E sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a verdade, a gente pode concluir que o culpado é quem? Então vamos lá analisar esse problema. Primeiramente, a gente tem como informação que apenas uma pessoa mentiu e que os outros 4 falaram a verdade. Então, considerando aquelas frases, né, a gente pode definir valores lógicos para cada afirmação, né? E nessa nossa primeira opção, a gente pode estruturar que o André fala a verdade, o Bernardo fala a verdade, o Caio mente, o Daniel fala a verdade e o Edu fala a verdade. Nessa nossa primeira opção, essa é a nossa estrutura. Na segunda opção, a gente pode estruturar dizendo que o André, o Daniel e o Edu falam a verdade, mas entre o Bernardo a gente faz essa inversão. Na nossa primeira opção, o Bernardo falou a verdade, mas na nossa segunda a gente coloca que ele mentiu. E o Caio, que tinha mentido na nossa primeira opção, nessa nossa segunda opção, a gente afirma que ele falou a verdade, né? Então, fazendo essa comparação, a gente tem essa seguinte estrutura, né? Na nossa primeira opção, né, com o André sendo de fato inocente e o Bernardo falando a verdade sobre o Caio ser o culpado e o Caio sendo o mentiroso aqui da história, né, acusando o Eduardo, a gente entra em um impasse onde o Eduardo cita que o Bernardo mentiu. Se essa afirmação de Eduardo for verdade, não concorda com essa primeira afirmação, justamente porque a gente já tinha definido inicialmente que o Bernardo falou a verdade. Então, como eu posso afirmar que o Bernardo falou a verdade? O Caio mentiu falando que o Edu era o culpado, mas o Edu, ele fala a verdade quando diz que o Bernardo mentiu. Então, a gente tem aqui uma incoerência, né, nessa análise, né, das nossas definições lógicas, né. Já na nossa segunda opção, o André continua como sendo falando a verdade, o Bernardo, a gente definiu lá, falaria a mentira, né, nessa nossa segunda opção, e o Caio falaria a verdade, né, e todos os outros normalmente falariam a verdade. Então, neste caso especificamente, né, nessa nossa segunda opção, a gente consegue quebrar aquela incoerência que a gente encontrou na nossa primeira opção. Porque aqui o Eduardo diz que o Bernardo mentiu e realmente aqui, nessa nossa segunda opção, ele está mentindo, né? A gente definiu que o Bernardo realmente está mentindo. Então, com o Caio dizendo a verdade, ele, aqui, né, na afirmação de Caio, ele diz que o Edu é o culpado, né? Então, se ele está falando a verdade e o Edu confirma que o Bernardo mentiu, então, neste crime, o Eduardo, ele é o culpado, né, de ter cometido o crime. Então, nessa segunda opção, a gente procurando, né, por essa incoerência, né, nas opções, a gente conseguiu definir um melhor valor lógico, né, o melhor valor lógico e o valor lógico que realmente condiz, né, que é um valor coerente, e definir que o culpado do crime, ele é o Edu, né? Não é nem Eduardo, é Edu. Então, nesse caso aqui, a gente pode finalizar este exemplo concluindo que o Edu, ele é o culpado pelo crime. E a gente falou, né, sobre sofisma lá no comecinho, né? A gente citou bem por cima sobre sofisma. Então, aqui
seria bacana a gente trazer essa definição, como eu falei antes, né? Como eu trouxe uma definição anterior sobre as palavras, né, de dicionário, né? As definições de dicionário, eu também vou trazer essa definição de sofisma do dicionário para que a gente possa ter uma noção de como essa palavra ela é retratada no dicionário, né? Então, o significado lógico, né? Temos dois significados lógicos neste caso, mas aqui o primeiro significado lógico, ele diz que o sofisma ele é um argumento ou raciocínio que é concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora ele simule esse acordo com as regras da lógica, ele apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa, né? Então, no caso desse primeiro significado, ele afirma que esse sofisma ele tem esse objetivo de produzir essa verdade ilusória. E mesmo simulando essas regras, né, da lógica, ele apresenta uma estrutura inconsistente, né, uma estrutura incorreta. Na nossa segunda definição sobre sofisma, a gente vê que ele diz que o sofisma é essa argumentação que aparenta verossimilhança ou veridicidade, mas que comete involuntariamente incorreções lógicas, né, ou paralogismo. Então, vocês veem uma certa cooperação, vamos dizer assim, entre o primeiro significado e o segundo, porque eles dizem, de certa forma, a mesma situação, de que o sofisma, ele apenas aparenta ser verídico, mas que ele é geralmente incoerente, né, logicamente. Então, ele não causa essa concordância lógica, né. E, por extensão, nós também podemos definir o sofisma como sendo qualquer argumentação capciosa, concebida com a intenção de induzir em erro o que supõe má-fé por parte daquele que a apresenta, né. E também pode ser chamado de cavelação. Então, a gente, com essa questão aqui, né, a partir do dicionário, a gente pode definir que esse sofisma, ele é essa tentativa de afirmar, tentativa de convencer uma coisa que não é. Mas a gente vai ver um significado um pouquinho mais claro sobre essa palavra, né. E esse sofismo, ele é essa estrutura de pensamento que foge totalmente das regras da lógica, e a gente viu isso no nosso significado do dicionário. E nesse sentido, ele vai nos conduzir a conclusões falsas, né? E a origem desse termo, ela é datada do século V e IV a.C., quando os sofistas atuavam como mestres da retórica na Grécia Antiga. Mas, né, apesar desse termo ser tão antigo, né, ele ainda se mantém bastante atual, né, a utilização dele se mantém bastante atual, especialmente nos debates públicos sobre temas que são tabus na sociedade, né. Desse modo, o sofisma se estrutura como método de manipulação, né. Então, a intenção real do sofisma é, de fato, manipular as informações, né? Afinal, diferente da falácia, ele é intencionalmente construído de maneira equivocada, né? Então, a intenção do sofismo é realmente falar, enganar realmente, né? A intenção dele é trazer essas conclusões falsas, quando no caso da falácia, né, ao menos na filosofia, ela pode ser definida como qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a veracidade, né. Também é meio que, de certa forma, similar, mas a falácia
não tem a intenção de ser, né? Ela não é construída intencionalmente dessa forma equivocada, né? Como a sofisma costuma ser. E quando a gente trata de silogismos, né, a gente se refere a essa total, né, situação de premissas e conclusões que a gente pode considerar como válidas ou não, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma noção também dessa questão de argumento válido e inválido, né? Então aqui, nessa nossa primeira premissa, a gente tem a afirmação de que todos os paranaenses são brasileiros, né? E na nossa premissa 2, a gente afirma que o Anselmo, ele é paranaense. Então, a gente pode concluir, né, que o Anselmo, ele é brasileiro, né? Então, aqui tem até uma representação, né, de que esse círculo maior representa os brasileiros e aqui, esse círculo menor representa os paranaenses e essa bolinha representa o Anselmo. Então, neste caso especificamente, nós temos um argumento válido e o conteúdo ele é verdadeiro, certo? Então, aqui já nesse outro exemplo, nós temos que todos os paranaenses são brasileiros, na nossa primeira premissa. Na nossa segunda premissa, afirmamos que existem brasileiros pessimistas e na nossa conclusão é que a gente diz que existem paranaenses pessimistas, né? Então aqui a nossa representação, temos aqui os brasileiros, temos aqui os paranaenses e temos aqui os pessimistas, né? Então, de acordo com essas premissas, podem de fato existir paranaenses pessimistas ou não, né? Então, essa conclusão acaba não sendo necessariamente verdadeira, né? A gente não tem como afirmar que existem esses paranaenses pessimistas. E assim a gente tem um argumento inválido, né? Esse sofisma com um conteúdo verdadeiro, né? Então, esse conteúdo aqui, especificamente, ele é verdadeiro. Só que o argumento utilizado, né, para essa conclusão, ela é inválida, justamente porque pode ser verdadeira ou não. Alguns outros exemplos aqui, né, é que todos esses insetos, né, todos os insetos são aves. Essa é a nossa primeira premissa. E todas as aves são pedras. A gente está afirmando aqui na nossa segunda premissa que todas as aves são pedras. E na nossa terceira premissa, a gente afirma que existem homens que são insetos. Então, juntando essas três premissas, a gente concluiu que existem homens que são pedras, né? Então, aqui tem até a estruturinha aqui, ó, no qual a primeira aqui maior são as pedras, o círculo menor representa as aves, o círculo ainda menor representa os insetos, e esse círculo aqui, né, ele representa os homens, né? Então, este argumento, ele é válido, mas o conteúdo dele é falso. Afinal, as premissas e a conclusão, elas são falsas, mas o argumento, ele se encaixa muito bem. Então, aqui a gente pode considerar essa argumentação válida. Quanto a esse outro, né, esse outro exemplo, na nossa primeira premissa, a gente tem que todo animal, ele é um ser vivo. E a gente também pode confirmar que na nossa premissa 2, que uma pedra não é um animal. Então, considerando essas premissas, tem a conclusão de que uma pedra não é um ser vivo. Então, aqui nos seres vivos, né, a gente representa os animais aqui dentro e a pedra. Então, de acordo com as premissas, né, a pedra pode ser um ser vivo ou não. Então, essa conclusão acaba não sendo necessariamente verdadeira. Portanto, o argumento ele é inválido, né? Pode ser uma sofisma ou falácia, né? Toda argumentação é uma sofisma ou falácia e o conteúdo é verdadeiro.
Então, as premissas e a conclusão, elas são verdadeiras, diferente desse outro exemplo aqui, em que as premissas e a conclusão são falsas. Afinal, todos os insetos não são aves, nem todas as aves são pedras. No caso, acho que não existem aves pedra. E também não existem homens que são insetos. Então, não temos como concluir que existem homens que são pedras. Mas esse argumento, especificamente, ele é válido, né? Dá para se considerar como um argumento válido. Já esse daqui, mesmo tendo o conteúdo verdadeiro, esse argumento acaba sendo inválido, porque a gente não pode afirmar, né, considerando aqui as premissas, que a pedra não é um ser vivo, certo? E aqui, como proposta de atividade, né, eu trouxe para o raciocínio lógico, matemático e argumentos, essa questão que diz que 4 amigos vão ao museu e um deles entra sem pagar. Um fiscal quer saber quem foi o penetra. Então aí temos 4 amigos aqui, né, que fazem diversas afirmações e considerando essas afirmações, a gente precisa, sabendo aqui que um deles mentiu, a gente precisa saber quem não pagou a entrada, né? Então esse seria uma das diversas propostas de atividade que eu pensei aqui para entregar para vocês. Uma segunda proposta para a lógica de argumentação é para a gente verificar se os silogismos seguintes eles são válidos ou se são sofismas, né? Então aqui, nosso primeiro silogismo seria que todos os franceses são europeus, Descartes era francês, logo Descartes era europeu, né? E o nosso segundo termo aqui, né, nosso segundo silogismo, é que alguns engenheiros são professores. Nenhum engenheiro não comete erros, logo nenhum professor não comete erros. Então a intenção dessa atividade e diversas outras que eu vou passar para vocês, ela tem essa intenção para a gente verificar se esses silogismos eles são válidos ou inválidos, né? Ou se eles são sofismas, certo? E o desafio dessa nossa aula é realmente praticar esse raciocínio lógico, matemático em argumentos e a própria lógica da argumentação com as atividades mostradas na aula, né? E no caso, não só essas atividades, eu vou propor mais algumas atividades para vocês conseguirem praticar esse conteúdo que vocês aprenderam nessa nossa aula de hoje. E todas essas atividades, né, elas vão ser disponibilizadas em um formulário. Então, vocês vão poder responder, né, todas essas atividades e eu vou instruir perfeitamente lá a forma que vocês vão utilizar para poder responder, né, essas atividades e deixar sempre lá algum comentáriozinho para que vocês não tenham dúvidas. Mas caso ainda exista dúvidas, né, relacionadas às atividades especificamente, vocês também vão poder ter a liberdade de tirar suas dúvidas ou no grupo ou até mesmo aqui em comentários, né, no nosso vídeo aqui no YouTube. E esse formulário, né, o link do nosso formulário, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Então, se você não está no grupo e da mesma forma quer fazer atividade, você vai conseguir encontrar o link aqui, né, na descrição desse vídeo, certo? E quanto às questões de argumentação, né, para definir se é verdadeiro ou falso, né, vocês podem fazer no papel, pegar um caderno, alguma coisa assim. Vocês podem utilizar, né, copiar ali as frases e fazer tipo aquela tabelinha que eu fiz para vocês, né, mostrando aqui. Vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui. Vocês podem fazer tabelinhas como essa nos seus cadernos, né, para poder organizar melhor e ter uma compreensão ainda melhor, né,
nesse processo de análise das afirmações, né? Então vocês podem utilizar esse meio, né, para poder responder as perguntas de argumentação, certo? Então, pessoal, para essa nossa aula é isso. A aula foi bem mais curta, né? Considerando que a gente costuma ter aulas de 1 hora em diante. Mas eu espero que vocês consigam resolver as atividades. E qualquer dúvida que ficar, vocês podem me perguntar ou anotar, né, essas dúvidas para que a gente possa tirar na nossa aula de segunda-feira, certo? Então, até a próxima e boa sorte nos estudos.